Vamos precisar de todo mundo. Um mais um é sempre mais que dois. Olá, meu amigo, minha amiga. O nosso programa Amigo da Terra chegou e conosco Leonardo Boff novamente. E hoje nós vamos conversar sobre uma obra, um livro que o Leonardo está escrevendo e que em breve vai ser publicado e espero que chegue até você, sobre sustentabilidade. Leonardo, como é que veio a ideia desse livro? Olha, primeiro quero saudar todos os que estão vendo. A ideia surgiu do fato de que o ano que vem, aqui no Rio de Janeiro, haverá a Rio+20. Isto é, uma nova cúpula da Terra, onde os 190 chefes de Estado, representantes dos povos, vão se reunir e fazer um balanço do que ocorreu nesses 20 anos, desde 1992 até hoje, com respeito à sustentabilidade e ao desenvolvimento. E agora se acrescentou mais um tema, que é a governança global. Como é que vamos gerir a humanidade com os recursos que temos? Então, o que é a sustentabilidade? A gente pensa que é um conceito novo, inventado pela reflexão ecológica. Não. É um conceito que já tem mais de 300 anos. Em 1713, um alemão escreveu um livro sobre sustentabilidade porque estava percebendo que a Europa estava sendo desmatada. E a floresta que produz a umidade, conserva as águas e é fundamental para a vida. Mas, a partir de 1960, quando houve o clamor ecológico, no sentido que os cientistas se deram conta dos limites da Terra, que os recursos são escassos, especialmente água, petróleo, gás, madeira, nós temos que organizar um tipo de desenvolvimento, isto é, aquela atividade que atende às demandas humanas de tal maneira que conservemos o capital natural, atendamos as necessidades humanas, mas não só nossas, mas pensando nas futuras gerações, porque elas têm direito de ter uma natureza habitável e uma alimentação suficiente. Ora, o que nós estamos notando é que o estilo de civilização nossa é energívoro, é uma civilização industrialista, consumista e profundamente injusta em termos da distribuição dos benefícios da natureza e da tecnologia. Então, ela não é sustentável, porque mais de 1/3 da humanidade é colocado de lado. E mais grave ainda, esse desenvolvimento se faz à custa da natureza. Praticamente 1/3 da biodiversidade, isto é, de plantas, de animais, de insetos, já desapareceram. A enorme erosão, desertificação. Então, o risco de que a Terra não aguente essa presença agressiva do ser humano. Então, o que é sustentabilidade? É ter uma ação humana que preserve as energias, as relações que a Terra mantém com o universo e com seus nutrientes, de tal maneira que ela possa se manter primeiro como terra, uma terra viva, que produz tudo, que mantenha as condições da humanidade continuar como humanidade, não bifurcada de um lado os que têm tudo, do lado os que não têm nada, e ao mesmo tempo que o capital natural não seja de tal maneira degradado em que ele não possa se refazer. Agora, há um elemento que está esquecido nessa definição, que é oficial da ONU, que está em todos os documentos. Ela é antropocêntrica, isso significa, só pensa no ser humano. Ocorre que a Terra não criou apenas o ser humano. Criou as florestas, criou os animais, criou todos os nossos irmãos e irmãs que também precisam da Terra, precisam da biosfera. Então a sustentabilidade tem que garantir vida para nós e para todas as demais formas de vida sem as quais nós não sobreviveremos. E esse é o tema que eu estou aprofundando, estou estudando, porque também sei que muitas escolas no Brasil vão dedicar o ano inteiro, em todas as disciplinas, a estudar a sustentabilidade para que o planeta seja sustentável, a sociedade seja sustentável, a educação seja sustentável, a
política seja sustentável e até a religião sustentável, isto é, uma religião que consiga dar sentido à vida e uma percepção daquele elo que une e reúne tudo e que faz o nosso universo ser um universo, que é Deus. Quando você pensa em sustentabilidade, e eu também, eu creio que vem aqui uma grande percepção de que nós estamos pensando na continuidade da vida no nosso planeta. Não somente da continuidade da vida humana. E não somente estamos pensando no futuro, já estamos pensando no presente. Na qualidade da vida, do chamado bem viver. E de uma forma diferente da gente estabelecer a relação com os micro-organismos, com as plantas, com os animais, que não seja simplesmente relação de coisas. E isso exige, usando a linguagem religiosa, uma conversão do ser humano. Exige frear o seu ímpeto de consumo. Porque uma coisa é a gente ter uma vida saudável e até confortável, não é verdade? Mas a gente próprio tem que dar um limite a isso, porque, primeiro, isso não é um direito assegurado a toda a humanidade. E se a gente consome cada vez mais energia e objetos, sem colocar limite a eles, isso sem dúvida conduz o planeta ao caos. Nesse sentido, na sua obra, o que mais você abordou ao tocar no tema da sustentabilidade? Olha, eu acho que a coisa principal é a mudança do nosso olhar sobre a Terra. Até agora a gente via a Terra como um repositório de recursos que eu posso tirar infinitamente e uma coisa que está ali, à nossa disposição, quando a Terra não é isso. A Terra é um superorganismo vivo chamado Gaia, que combina o físico, o químico, o ecológico, de tal maneira que ela sempre produz vida e também vida humana. Então a Terra, ela é mãe. E no dia 22 de abril de 2009, a ONU oficialmente proclamou esse título. Não só é o Dia da Terra, mas o Dia da Mãe Terra. Então, mãe, a gente não maltrata, a gente cuida, a gente ama. Essa relação nós precisamos desenvolver com a Terra. Em segundo lugar, saber que existe a comunidade de vida. Não só nós como seres vivos, mas todos os seres vivos, desde a bactéria que surgiu há 3,8 bilhões de anos, passando pelos dinossauros, pelos cavalos, pelas florestas, chegando a nós, todos os seres vivos têm o mesmo código genético de base, isto é, os mesmos 20 aminoácidos e as mesmas 4 bases fosfatadas. Significa que todos nós somos irmãos e irmãs. Apenas a combinação desses elementos faz que sejamos diferentes. Então formamos uma comunidade de vida. E nós, seres humanos, temos essa singularidade, que temos a consciência e a responsabilidade de cuidar dessa herança sagrada que Deus e o universo nos entregaram. E nós não estamos cuidando suficientemente. Por isso a sustentabilidade só é possível se nós cuidarmos. Se nós não cuidamos as coisas, elas envelhecem, elas adoecem e acabam morrendo. Interessante, Leonardo, porque você falou nisso, eu lembrei dessa expressão consciência planetária, no sentido de que nós somos filhos da Terra e nós temos a responsabilidade do cuidado dela. Me recorda da imagem bíblica belíssima que o ser humano é criado do baixo da terra e do Espírito de Javé. E se a gente volta ao Salmo 104, ele diz que todos os seres são criados assim também. Porque o Espírito de Deus sustenta, renova e leva à consumação a criação. Então eu penso que esse empenho com a sustentabilidade exige da gente esse novo olhar e uma nova espiritualidade. Uma relação de cuidado, de responsabilidade e até, vamos dizer assim, de reencantamento, de indignação diante dos absurdos que estão se cometendo contra o ser humano e o meio ambiente, mas também de recuperar esse olhar encantado de gratidão, de ação de graças, de perceber que a vida é mais do que produção e consumo, do que dinheiro, que tem uma dimensão de gratuidade na nossa existência. Eu acho que essa atitude contemplativa é própria do ser humano.
É a terra que através de nós olha para o universo, é a terra que através da nossa voz, do nosso pensamento louva e proclama a glória de Deus. Os cenários não são róseos, são dramáticos da terra, e nós poderemos ir ao encontro de grandes catástrofes. Mas como cristãos, eu quero terminar com essa frase do livro da Sabedoria, capítulo 11, no versículo 24, que diz: ó Deus, tu amas todas as coisas porque tu criastes todas as coisas. Tu não odeias e não afastas ninguém, porque tu és o soberano amante da vida. Então, nosso Deus é um soberano amante da vida e não vai permitir que a vida da terra, das plantas, dos animais e a vida humana vão desaparecer. Vamos nos transformar, mas vamos viver para cantar a glória de Deus e para viver felizes no curto espaço de tempo que temos para passar por esse pequeno e belo planeta. Vamos precisar de todo mundo. Um mais um é sempre mais que